meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais uma aula muito importante, tá? Mas antes, se inscreva, aqui tem Bíblia, livro, filosofia, assuntos intrigantes. Clique aí no joinha, dê uma força aí para mim. Aqui o livro que eu vou beijar hoje é esse comentário bíblico que eu comprei em 1993, quando eu estava começando minha faculdade de teologia. Porque aqui o saber não ocupa lugar. E vamos ao que interessa. As três ordens sacerdotais. As três ordens sacerdotais. Muito se tem falado nas universidades, nas faculdades de teologia, só de uma ordem, ou numa pior das hipóteses, duas ordens. E muitas vezes nós pensamos que nós só participamos de uma, né? Aquilo ali a gente fica se baseando por Levítico, por Êxodo, tudo bem, tem coisas boas lá, mas são três ordens sacerdotais. Então vamos começar pela mais conhecida, né? A ordem de Levi. Em Êxodo 28 está mostrando tudinho como Deus chamou, o que eles tinham que fazer, quais as vestes eles deveriam usar, né? Então essa é a ordem mais conhecida, né? É muito conhecida em todo o Velho Testamento, e uma parte do Novo Testamento vigorou a lei, a ordem sacerdotal levítica. Pode ser que ainda existam alguns ainda, né? Poucos judeus ainda, da ordem, da linhagem de Levi, que ainda sejam sacerdotes, mas isso não importa, né? O que importa é a igreja, porque Jesus veio para os judeus, mas eles não quiseram, então Jesus criou a igreja, né? Está descrito em 2 Samuel, capítulo 22. Então vamos lá. Alguns indicativos para proceder. Eles tinham algum indicativo, como fazer, parará, parará. Está tudo descrito aí em Êxodo 28 e uma parte de Levítico também, tá? Ele é passageiro, tá? Ele é passageiro para mostrar o que era a lei. Então Deus instituiu, foi no período da lei, porque antes da lei Abraão não fazia parte dessa ordem sacerdotal. Ele não fazia parte, ele não tinha notícia dessa ordem sacerdotal. Porque Deus criou a lei, dentre outras, essa ordem sacerdotal, dentre outras coisas, para mostrar também a lei, que era algo passageiro. Tá? Mas vamos para a segunda ordem, que é a mais importante, né? Por que é a mais importante? Primeiro, porque Jesus faz parte dela. Então, ficar muito matutando assim, eu digo, mas Jesus antes, quando eu não tinha conhecimento, fica, meu Deus, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele veio da tribo de Judá. E por que ele é sacerdote se ele veio da tribo de Judá? Isso me incomodava muito, né? Mas quando eu descobri que Jesus não era por isso que ele não veio de Levi, porque ele não era da tribo de Levi, que ele não era dessa ordem, ele era da ordem de Melquisedeque. E você vê lá a explicação em capítulo 5, capítulo 7 de Hebreus, tudinho bonitinho, tarará, tarará. Mas você vê também Abraão, né? Eu coloquei aqui Salmo 110, 4, falando de Jesus também. É a outra menção que você ouvir falar dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque em Salmo 110, versículo 4, tá? Essa ordem era superior, porque Jesus fazia parte dela, Jesus era o sumo sacerdote dela, tá? Por isso que Melquisedeque, você vai ver, ele não tem origem, ele, do nada ele aparece, do nada ele some, mostrando o poderio dessa ordem sacerdotal. Ela era de Jesus, como nós já vimos. Todos nós fazemos parte dessa ordem também, tá bom? Isso é uma notícia muito boa. Todos nós fazemos parte dessa ordem sacerdotal, excetuando-se alguns rabinos lá, alguns descendentes da tribo de Levi. Todos nós participamos dessa ordem. Ela também é eterna, né? Apocalipse capítulo 1, 6 diz que Deus chamou reis e sacerdotes para serem eternos, para todo sempre, né? Ela vai oferecer sacrifícios. Então, o maior trabalho do sacerdote hoje é oferecer sacrifício, ou seja, orar pelo povo, ensinar o povo. Mas lá na eternidade,
Não vai ter ensinamento praticamente, vai ter só oferecer sacrifício. Por isso que Apocalipse 22:3 diz, e eles o servirão para sempre, né? Mas junto, tem que ser entendido junto com 1 Pedro 2:9, que nós somos uma sacerdócio real, esse sacerdócio, ele nos chamou para rei e sacerdote, e nós o serviremos para sempre. Bom? Então, seria isso aí a ordem de Melquisedeque. Agora existe uma terceira ordem, que é o nazireado. Como é que acontece isso? Por que Deus usa isso, né? Então, o nazireado, ele é diferente. Ele é como se fosse, como o mestre Alderi Nelson fala, ele é uma porta de emergência. Por que uma porta de emergência? Porque são aqueles casos em que você não tem um conhecimento ou uma missão especial, tá? E aí você surge, você já nasce ungido, tá? Já nasce ungido. Nós vemos Jesus, João, Sansão, né? Todos eles já nasceram ungidos. Essa é a diferença, meu chapa. Você não é nazireu, né? Falando aqui no mundo espiritual, né? Aquela unção que todos nós queremos, só os nazireados já nasce com ela, né? Eu lembro do livro do Benihim, Tocou-me. O livro do Benihim, Tocou-me, ele conta a história dele, como aconteceu, né? A mãe dele teve um sonho, Jesus apareceu num sonho e pediu, através de uma flor, uma pétala, e essa pétala era chamada Benihim. E aí ele diz que a primeira vez que ele foi pregar, as primeiras vezes que ele foi pregar, ele não sabia o que estava acontecendo, porque quando ele começava a falar, as pessoas, as pessoas caíram do nada. Isso era a unção que ele já tinha trazido, né? E nós temos que correr atrás, jejuar, orar, tal, para nós nos prepararmos. Então o nazireal, ele tem essa vantagem, né? É ungido diretamente por Deus. Então Deus usa também, por que porta de emergência? Porque é ungido diretamente por Deus. Não tem uma instituição que vai ungí-lo. Não tem alguém que vai ungí-lo, né? Então, às vezes, por exemplo, Deus quer usar alguém numa tribo, num lugar onde não existe a igreja, num lugar distante, num lugar remoto. Aí Deus chama um nazireado. E ele pode ser passageiro também, né? Ele também pode ser passageiro, apenas para cumprir uma missão. Então é isso aí, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula!